pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe o professor Dionísio é meu amigo, nós trabalhamos juntos no Senai aqui de Ourinhos, nós dávamos a aula de vários assuntos. E um dos itens que nós abordávamos muito no Senai era sobre a NR10, que é a segurança nas instalações elétricas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante nas indústrias, nas residências, que é o choque elétrico. Hoje o tema do nosso treinamento de NR10, nós iremos focar nos riscos com eletricidade. E o assunto a ser abordado hoje é o choque elétrico. O choque elétrico ele pode causar a morte, Mas o que vem a ser o choque elétrico? Como uma pessoa ela pode tomar um choque elétrico, Em definições de eletricidade, o choque elétrico seria o quê? A passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. Mas como que uma corrente elétrica ela pode passar pelo corpo humano? Aí eu preciso ter o quê? Um conceito da eletricidade, que são o quê? Diferenças de potenciais. Vou pegar um exemplo bem simples, Uma residência, nós temos as tomadas, uma tomadinha aí 127 ou 220 volts. Uma tomada ela tem uma fase, tem neutro e tem o terra, Exemplificando para uma tomada de 127 volts. Se eu pego o potencial de fase, eu tenho uma tensão lá 127 volts referido para o terra ou para o neutro. Uma pessoa, ela é um condutor de eletricidade. Se ela relar num ponto de fase e uma outra parte do corpo dela estiver no potencial de zero, que é a terra, vai haver o quê? Uma circulação de uma corrente elétrica, ou seja, a pessoa vai tomar um choque. Ela tomou um choque. Mas qual que vai ser esse valor da corrente elétrica? Isso vai depender do quê? Da resistência do corpo humano e dos EPIs que ela está utilizando. Por exemplo, se uma pessoa estiver relando numa fase com o pé descalço, vai ter uma corrente maior circulando pelo corpo dela. Se ela estiver utilizando uma luva e uma bota isolante, a corrente vai ser o quê? Vai ter uma menor intensidade, professor Dionísio? Sim, perfeito. O corpo humano ele tem uma determinada resistência. E essa resistência ela pode variar de acordo com a umidade do ar, se o corpo humano ele está úmido, se ele está seco, se ele é um ambiente de alta umidade, de baixa umidade. Então isso faz com que a resistência do corpo humano possa variar em muito, E quanto mais essa resistência ela for maior, a corrente teria mais dificuldade de circular por esse corpo. Pelo contrário, quando o corpo humano ele está, digamos, úmido, a corrente elétrica encontra um caminho mais fácil de percorrer. É a hora que o choque elétrico ocorre, E existem correntes elétricas que a gente pode já chamar de fatal, correntes acima de 30 miliamperes já pode se tornar um choque fatal nessa pessoa. Então o cuidado na observação, as normas de segurança, a utilização dos equipamentos de proteção individual, isso daí é muito importante para que a pessoa trabalhe com segurança. Professor Dionísio, estava lendo aqui no livro está falando sobre dois tipos de choque, Nós temos o choque estático, e o choque dinâmico, O choque estático diz que está relacionado com cargas estáticas, O que seriam essas cargas estáticas, Esse acúmulo de carga, por exemplo, às vezes eu relo na porta de um carro, eu tomo um choque, as crianças estão brincando com aqueles escorregadores de plástico, a gente chega próximo da criança e a gente também acaba tomando um choque, Por que diz? Qual que é esse fenômeno aí que acontece? Eu relar numa criança, está escorregando no escorregador lá, eu acabei tomando um choque, É um choque, ambos tomam esse choque, não é só uma criança que acaba tomando choque, ou adulto que acaba tomando choque, Que a gente vê sempre o adulto, Que rela na criança, ele acaba tomando aquele susto, desse choque estático, Carga acumulada no corpo, As cargas negativas, A gente fala, para dar descalço na grama para descarregar, Perfeito. O corpo humano ele é capaz de armazenar cargas elétricas, E principalmente quando essa pessoa ela está totalmente isolada do chão, E ao encostar
parte do corpo em algum objeto metálico que possa estar com potencial diferente daquele potencial do corpo humano, existe a tendência de equilíbrio entre essas duas cargas. Para que haja o equilíbrio, é passado uma pequena ou maior, dependendo do caso, de uma corrente elétrica circulando pelo corpo humano. É a hora que a pessoa vai sentir aquela sensação de choque elétrico, né? É uma coisa desagradável, tá? Lembrando que os choques elétricos de natureza estática, ela significa um número bem menor do que o choque elétrico na condição da eletricidade dinâmica, né, que é o mais comum, que é a eletricidade que a gente tem nas nossas casas, né, nas empresas, né, nos comércios, que é o mais comum. Mas não podemos deixar de lado também a questão aí do choque elétrico de origem estático, né? É meio comum, acredito que a maioria das pessoas já passaram por uma situação semelhante, de tomar um choque quando põe a mão na maçaneta do automóvel, né? Tal. Então a gente chega até ouvir um barulho da eletricidade, né? Quando o potencial entra em equilíbrio. Também tem uma questão do choque, né, dessa carga que a gente acumulou no corpo, essa carga estática, tem um potencial perigoso para quem trabalha com eletrônica, né, que eu posso também estar descarregando esse potencial no equipamento eletrônico, posso estar prejudicando, até queimando, tá vendo a queima do componente eletrônico, né, quando eu estou principalmente com os técnicos eletrônicos que estão manuseando essa placa eletrônica, eu posso causar queima por estar descarregando nessa placa eletrônica, né, professor? Perfeito. A eletricidade estática, ela tem sim condições de danificar uma placa eletrônica devido a essas placas possuírem componentes muito sensíveis, tá? A indústria eletrônica, ela toma alguns cuidados, né, para se trabalhar com essas placas eletrônicas. Geralmente os técnicos, né, os funcionários que manipulam essas placas utilizam alguns equipamentos de proteção do tipo avental, né, específico, antiestático, pulseira para que ligada à terra, né? É uma pulseira ligada à terra para que o corpo sempre esteja com o mesmo potencial do terra, ou seja, um potencial que não vai causar dano a essas placas, né? É bom lembrar também que em muitos casos a placa pode não, digamos, queimar, pifar instantaneamente, mas pode causar danos a esses componentes eletrônicos, reduzindo a vida útil deles, prejudicando assim o produto a ser montado com essa placa. Professor, também o senhor estava comentando aí sobre que a gente às vezes até escuta o barulho, né, da corrente elétrica saindo de um corpo e indo para outro corpo, e ela gera uma faísca. Sim. Então, dependendo do ambiente, eu posso causar até uma explosão, né? Tem um ambiente aí com alta concentração de gases. Se eu chegar nesse ambiente, por exemplo, e relar se eu estiver muito carregado com uma carga negativa, eu posso estar descarregando um interruptor em algum lugar, até alguma parte metálica, gerando esse princípio de incêndio, essa fagulha, né? Perfeito. Isso que você falou tem a total verdade, né? E isso aí é previsto pela norma regulamentadora número 10, a NR10, como um chamado risco adicional. Esse risco adicional, ligado a essa faísca que pode ocasionar a explosão, né, é um dos riscos adicional que pode ocasionar, digamos, num ambiente onde haja
gases inflamáveis, né? Isso pode tornar produzir uma chama, produzir uma explosão ali. Então a gente tem sim que tomar muito cuidado com isso, prestar muita atenção e tomar os devidos cuidados. Nós temos também um exemplo dos caminhões, né, que transportam os combustíveis, né? Quando eles chegam nos pontos onde eles vão fazer a descarga de combustível, tem que ser aterrado esse caminhão para justamente para mim eliminar essa carga estática, essa carga que ele acumulou durante o transporte, durante o atrito com o ar, né? Para que quando o operador lá vai fazer a descarga do combustível, não gerar essa faísca e causar essa explosão também, né? Perfeito. Um exemplo que você citou é bem comum, acredito que a maioria das pessoas já presenciaram essa ocorrência, né? O caminhão-tanque, ao estacionar num posto de combustível, a primeira coisa a ser feito ali, né, primeiro isolar o espaço ali através de cones, né, e em segundo lugar pegar o cabo, né, a malha de terra que está ligado à carcaça do caminhão e colocar na haste de terra que fica lá no posto de combustível, né? Isso daí justamente é para evitar uma faísca, evitar uma explosão. Lembrando que os caminhões têm seus pneus aí de borracha, o que faz com que ele se isole do piso, né, do chão, da terra, né? E a carcaça, igual você falou, né, no transporte, esse caminhão, essa carcaça aí vai criando um potencial que depois de carregado ele pode entrar em contato com terra e produzir essa faísca e produzir acidentes. Para isso os motoristas, os tanqueiros, eles são treinados para evitar esse tipo de acidente. A gente vê, professor, que essa carga estática ela é perigosa em vários ambientes, né? Principalmente em lugares que tem a produção de gás, por exemplo, no silo, né? Tem armazenamento lá de algum tipo de grão que ela pode gerar uns gases. Se tiver uma descarga atmosférica, pode ter o potencial de ocorrer uma explosão dentro de um silo, né? Como a gente já tem visto em várias reportagens por aí, né? Principalmente, por isso que a gente faz o aterramento do silo, né? Tem a parte do sistema de proteção contra descarga atmosférica, do SPDA, esses armazéns aí justamente para não ter esse acúmulo de carga, para descarregar essa carga, né? Essa carga, para não gerar essa... Perfeito. Ocorrer a explosão, né? Perfeito. O exemplo que você deu aí, esses silos, é um exemplo perfeito. Por quê? Porque não é incomum ocorrer princípios de incêndios em silos, né? É bem comum, né? Eles têm todo um sistema de combate a incêndio, proteção, mas acontece. De onde surgem esses gases que podem se acumular dentro dos silos? Como os silos eles armazenam, na maioria das vezes aí são sementes, existem algumas sementes que em contato com umidade, né, provocam aí o aparecimento aí de gases e muitas vezes gases inflamáveis que podem, igual você falou, através de uma faísca gerar uma explosão e eventualmente um início de um princípio de incêndio, quando não essa explosão não acaba perfurando aí o silo e derramando toda a carga e aumentando ainda mais aí tanto o prejuízo como a questão de ser um acidente de maiores proporções. Professor, um segundo tipo de choque, que é o choque mais comum, né, que as pessoas acabam tomando, ele é chamado do choque dinâmico, né? Perfeito. Por exemplo, uma mulher lá está passando a roupa lá e acabou tomando um choque no ferro elétrico. A mulher está lavando as roupas, acabou relando no tanquinho, na máquina de lavar, acaba tomando um choque elétrico, né? Por que quando eu estou relando no equipamento eu estou tomando um choque? Qual a causa disso? A pessoa é da pessoa? O que é o equipamento? Perfeito. Esse assunto que você está abordando aí
ele tem uma importância muito grande, né, no que diz respeito à segurança, não somente dentro de casa, como na rua, dentro do trabalho, da empresa, né? A gente tem visto aí nos noticiários alguns casos que acontecem do tipo, a pessoa morreu em contato com a máquina de lavar roupas, né? Por que isso acontece? Na realidade é uma soma de erros, tá? Começando lá por uma instalação elétrica precária, a falta de um condutor terra, até a questão da pessoa dentro de casa não se preocupar com o uso de EPIs, né? Geralmente a pessoa está fazendo a limpeza dentro de casa, faxina, né? Piso úmido, a pessoa descalça, tudo isso daí vão se somando para que ocorra um acidente e muitas vezes acidentes fatais, igual a gente tem presenciado aí através dos noticiários, né? Você tocou no assunto, professor, desculpa. Piso úmido, né? O ambientes úmidos, né? Até a norma ela pede, né? Quando em ambientes úmidos a gente está utilizando um dispositivo, né? Que é o dispositivo, que é o DR, né? Que é o diferencial residual, tem o disjuntor diferencial residual, justamente, né? Nas áreas, principalmente, né? Ele cobra essa instalação desse dispositivo nas áreas úmidas, porque é nas áreas que as pessoas, já é uma área úmida, as pessoas têm o hábito de estar fazendo a limpeza até muitas vezes descalço, né? Se a pessoa ali está descalço, né? Acaba ali diminuindo a resistência do corpo elétrico, né? E a corrente elétrica vai passar com maior intensidade. Então, os projetistas precisam se preocupar de estar no projeto elétrico, né? A concepção de projeto está colocando esse DR, que é o dispositivo diferencial residual, e quando a pessoa sentir esse choque, ele vem e desarma, protegendo uma vida, né? De uma pessoa, de uma criança, né? até de animais nessas áreas úmidas, né? Que ele é obrigatório o uso do DR desde 1997, né? Segundo a NBR, né? Perfeito. Os dispositivos DR, né? Que entre eles a gente pode citar aí o IDR e o DDR, né? O interruptor diferencial residual e o disjuntor diferencial residual. Ambos protegem as pessoas quanto a choque elétrico, né? Ou seja, a pessoa pode até vir a tomar um choque, porém dificilmente esse choque vai ser fatal, porque em um instante muito curto esse equipamento ele irá desarmar, ou seja, a corrente elétrica que está passando pelo corpo humano cessará imediatamente. É um dispositivo de extrema importância de ser previsto nas instalações elétricas residenciais, industriais, comerciais, justamente para a questão de proteção, tá? E o que você falou quando a pessoa está com o corpo molhado, quando está com os pés descalços, tudo isso daí vai fazer com que a pessoa fique mais propensa a um acidente de origem elétrica, né? Lembrando que é difícil você fazer com que uma pessoa que não é da área elétrica, né, uma dona de casa, um cidadão comum, né, que tem o costume de dentro de casa só andar descalço, lavar o piso e tal, isso daí é muito perigoso, já aconteceu inúmeros acidentes e é um assunto a ser tratado com importância e no momento da instalação elétrica prever esses equipamentos para diminuir ao máximo aí a ocorrência de acidentes tanto doméstico como acidente de trabalho também. Também tem a parte da conscientização, né, professor? Perfeito. Que o senhor falou mesmo, né? Nas residências, muitas vezes as pessoas não têm essa conscientização, né? Por falta de conhecimento. O que seria conscientização por falta do conhecimento, né? Teve um caso de um médico, né?
que ele estava na piscina médica, né? Tem todas as instruções, né? Sim. Estava na piscina, ele foi desligar o rádio da tomada, acabou tomando um choque e acabou tendo uma parada cardíaca, não deu tempo de socorrer, acabou vindo a óbito, né? Uma coisa gravíssima, que ninguém quer isso, né? Mas a gente presencia, né? Muitos acidentes, né? Muitos acidentes de origem elétrica nas residências, né? Perfeito. E quando a gente entra também no início, né, da minha área profissional, né? Tomei muito choque. Sim. Por quê? Porque eu tinha feito o curso de eletrônico e fui trabalhar na área elétrica, né? Também por desconhecimento. Sim. E também por não ter ninguém para instruir a gente ali, né? Sim. Uma vez eu tomei um choque elétrico numa máquina de ar-condicionado, que ela tinha acabado de chegar do concerto. Fomos ligar lá, eu peguei no carrinho metálico, as rodas metálicas, acabei tomando choque e fiquei grudado. Eu grudei, né? Depois a gente dá até risada depois, né, que aconteceu o incidente, né? Mas os antigos falavam assim, o choque 110 gruda, 220 manda você pra longe, mas não é isso que acontece, né, professor? Né? Porque tem uma corrente elétrica, quando ela passa no corpo humano, né? A tendência dela é de fazer o quê? Uma contração muscular, né? É igual o nosso cérebro, ele manda correntes, né? Neurotransmissores ali, né? Aquela corrente que ela faz, por isso nós temos o movimento da mão, né? O andar nosso, esse movimento muscular é de corrente elétrica, né? Esse movimento de corrente elétrica. Agora, quando uma corrente elétrica externa ela entra no nosso corpo, ela vai fazer o quê? Uma contração. Então, os eletricistas antigos falam, você vai relar no equipamento, você acha que está energizado, você rela sempre com as costas da mão, né? Você relou com as costas da mão, a sua mão vai tender a fechar. Porque eu não posso fazer isso aqui, né? Exatamente. Se eu fizer isso aqui, eu vou ficar o quê? Grudado. Eu vou ficar grudado, igual os antigos falam, você vai ficar grudado, né? E fala assim, o choque elétrico pode jogar você para fora, né? Também é uma crendice, né? O choque não vai jogar você, né? Na verdade, são um movimento da gente de tentar sair e acaba... São movimentos involuntários, né? Cada um vai reagir de uma maneira, né? Os músculos começam a se contrair e cada um age de uma determinada maneira, né? Que uma coisa que as pessoas sempre falam assim, nossa, o passarinho senta no fio não toma choque, né? Perfeito. Né? Quando a gente não tem esse conhecimento da eletricidade, a gente também acaba se perguntando, o passarinho sentou lá na 11 mil e não tomou um choque. Né? Por que ele não vai tomar choque, né? Exatamente. Ele sempre está no mesmo potencial, né? Está no mesmo potencial, então não vai tomar choque. Então, como que eu tomo um choque? Né? Qual que é essa origem de eu tomar um choque elétrico? O que eu preciso para me tomar um choque elétrico? Bom, você precisa, a primeira coisa, você ter uma diferença de potencial, né? O que seria a diferença de potencial? Numa residência, vamos pensar numa residência. Numa residência, né? São os volts, onde eu tenho os volts? Na tomada, né? Na lâmpada, no chuveiro, né? Onde tem os volts lá, que a gente chama de tensão elétrica, né? É a primeira coisa para que a pessoa tome choque. O ser humano ali, né, que vai tomar o choque ali, ele vai servir como se fosse uma resistência, como se fosse um resistor de um chuveiro, que a corrente vai passar por ele. Na hora que essa pessoa encostar parte do corpo numa parte que a gente chama parte viva, da tomada ou da lâmpada, seja qual for, e uma segunda parte, seja a outra mão, ou o pé, ou a cabeça, ou o corpo, né, encostar em outro potencial, seja ele uma outra fase, ou um neutro, ou uma parede, um condutor terra, né, qualquer local onde tem um potencial diferente daquele que você está encostando a mão, ou parte do corpo, você vai estar propenso à corrente elétrica passar pelo seu corpo, tá? Essa corrente ela pode passar por várias partes do corpo, sendo que aquelas correntes que passam próximos do nosso coração, peito, né, coração, são as que a gente tem que ter maior atenção, que é aquelas que podem se tornar mais perigosas, levando até a uma parada cardíaca ou até mesmo levar à morte. Eu já tive várias, no início da minha carreira, né, comecei a trabalhar com eletricista, né, não tinha nenhum curso na área. Então a gente confiava nos eletricistas mais antigos. Eles falaram assim, não, se você tiver de botina, você não vai tomar choque. Perfeito. Mas
né? A gente ficava, se você estiver de botina, se você estiver mexendo no fio energizado, não vou tomar choque. Mas é mentira, porque eu já tomei choque, né? Eu tava lá, às vezes estava lá no fio neutro, encostava o braço, fazia lá, estava lá no fio fase, fazendo as emendas lá, tudo energizado, aí virava, acabava encostando o braço numa parede, a corrente elétrica acabava circulando a saída do fio, passando meu braço dando como condutor e chegando na parede e não tomando choque, né? Perfeito. Aí tinha uns eletricistas antigos que usavam os 3 dedos para indicar as fases, né? Perfeito. Pegava lá, colocava lá os 3 dedinhos lá, tá dando um choque na mão, né? Eu não tenho coragem de fazer isso, né? Não, mas isso os antigos, isso aí não é regra, né? Isso aí são coisas antigas, né? Que o pessoal não tinha tanto conhecimento, né? Perfeito. Esse assunto aí, choque elétrico, ele é previsto, né, na NR10 e lá na norma tá escrito lá que para que a pessoa trabalhe, né, interagindo com a eletricidade, ele vai ter que ter uma série de medidas de prevenção, né, de cuidados, e ao mesmo tempo que ele vai estar sendo obrigado a usar os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, tudo isso para diminuir a possibilidade de um acidente de origem elétrica, ou um outro acidente, um risco adicional, uma queda de uma escada, né, uma explosão, né? Então, a norma NR10, ela surgiu por parte do governo, do Ministério do Trabalho, justamente porque na época estava havendo muitos acidentes, principalmente na área da construção civil, que era recordista em acidentes, e ela veio para trazer aí uma diminuição no número de acidentes e principalmente os acidentes fatais, que levam a grandes prejuízos não só para a família, para a pessoa, para a empresa, né? Todos perdem com isso. Nós vemos também, professor, muitas indústrias, né? A gente acaba fazendo visitas em indústrias, fazendo algumas auditorias. Todos os quadros, os painéis são metálicos. Sim. E poucos têm aterramento. Às vezes tem o barramento de terra lá, às vezes a carcaça está aterrada, mas a porta do quadro não está aterrada, né? E isso também é um grande perigo, porque às vezes pode soltar um fiozinho ali e está encostando ali, e quando o operador vai abrir essa porta, acaba tomando choque e tendo algum prejuízo, né? Pode ter uma queda devido a esse choque, né? Perfeito. Os painéis modernos hoje, né, são previstos aí um ponto de conexão do condutor terra na porta para justamente fazer a chamada equipotencialização junto com o quadro, né? Tudo isso aí serve para prevenir acidentes. Mas a gente sabe que tem inúmeros, né, muitas empresas que mantêm aí máquinas mais antigas, máquinas que hoje já têm aí 20, 30, 40 anos e estão em funcionamento. Isso, porém, hoje está totalmente fora do que a norma exige em termos de segurança do trabalho. Eu já presenciei, professor, pessoas tomando choque em interruptores comuns e também em botoeiras, né? É o caso que o senhor falou também sobre a baixa isolação. Né? Por isso que às vezes nós temos ferramentas, tem uma ferramenta para 1000 volts. Então a norma ela pede para sempre estar fazendo o ensaio, né? Porque pode abaixar a resistência de isolação, o eletricista está confiando naquela ferramenta que ela está isolada e ela não está isolada, né? Até no interruptor residencial, né? Com o tempo ele vai ressecando. Uma pessoa comum pode tomar um choque, até está lá descalço, está tomando um choque elétrico, né? Então na residência tem muitos choques elétricos, né? Às vezes eu posso acender uma lâmpada, está ligando um eletrodoméstico, que o cabo está com baixa isolação, a tomada pode estar com baixa isolação, e até a carcaça do equipamento com baixa isolação, que eu posso estar tomando um choque. Nos chuveiros também, né, professor? Perfeito, né? Você citou um assunto aí que eu já presenciei dentro da minha casa, né? Determinado dia lá, a lâmpada do banheiro não apagava, ou ela estava acesa ou ela estava meia luz ali, né? Fui ver o que era isso aí, né? Tinha lavado a parede, né? A
pessoa que lavou a parede, jogou água na parede e escorreu pelo interruptor, né? Ou seja, se alguém colocasse a mão ali próximo ao interruptor na parede com os pés descalços, poderia muito bem tomar um choque a ponto de acender uma lâmpada, né? Ou seja, a pessoa poderia tomar um choque justamente por isso. A fuga, né? A gente sabe que a eletricidade, junto com a umidade e tal, um ambiente que não é um banheiro, como um ambiente úmido, né? O que se faz? Para que time que vocês estão torcendo? Nossa, estão sendo eletrocutados!